Olá, muito boa tarde, pessoal, como estão vocês? Agora começam as mensagens aí. Pessoal, não repare de vez em quando que vem os blim blim aí no meu celular. Só um pouquinho, José. É do colégio. Porque como os meus filhos estão estudando em casa e agora pela parte da manhã eu não estou conseguindo mais gravar, já que eles têm que estudar e é lógico que eu vou dar prioridade para o estudo deles. Então, quando sobra um tempo, eu consigo gravar, consigo pegar o meu celular e gravar. Só que esses dias, acho que foi ontem, se eu não me engano, eu fiz uma gravação aí e depois, quando eu fui ver, já tinha sido lançado e ainda por cima ficou ao contrário. Mas o conteúdo é bem bacana, o que importa é o que se tem a dizer, não é mesmo? Então não reparem se em um desses vídeos aí atrás, de repente vocês vê que eu tô virada ao contrário, porque quando meu esposo foi gravar, ele foi dar uma virada no celular e não voltou mais e ficou daquele jeito ali. Aí só depois que a gente lançou, ainda levou 3 horas para o vídeo entrar, que a gente foi ver. Aí já tinha lançado, aí eu digo, fazer o que, né? E pessoal, eu fiz a tal da dieta lá do ovo, tá? E se eu disser uma coisa para vocês, é uma pena até que eu não gravei para mostrar, mas não importa, tá? Eu fiz a tal da dieta porque eu quis experimentar, queria ver como que o meu organismo iria reagir e eu nunca tinha feito essa dieta aí e eu fiquei curiosa. Aí eu fui fazer para ver se de repente pelo menos o meu peso estacionava. Olha, pessoal, qual não foi a minha surpresa que além dele não ter estabilizado, eu ainda ganhei 1,8 kg com a tal da famosa dieta aí do ovo, que é aquela que você come 2 ovos de manhã, 2 ovos meio-dia e depois mais 2 ovos à tardinha, que fecha por 3 dias aí, 6 ovos por dia, com mais alguma saladinha, com mais alguma proteína. E isso que, assim, eu fiquei só na saladinha mesmo, e só 2 dias que eu comi um pedacinho pequeno de frango, e assim, pessoal, e bebi água, não bebi nem chás, essas coisas, porque eu não tenho mania de beber chá. O único chá que eu ainda gosto de beber, casualmente, é aquele, o chá da canela, o chá de canela. É o único que eu bebo, é aquele ali, e é amargo, bem amargo mesmo. Mas fora isso, e café também eu não tenho mais tomado, e eu fiquei só na água mesmo, na proteína do ovos ali, em alguma salada, e quando hoje de manhã eu fui me pesar, para ver como que seria essa experiência, já que todo mundo tem vários e vários vídeos aí postados na internet, e todo mundo fazendo, dizendo que é maravilhoso, que perde quilos, que não sei o quê, que pelo menos perde 1 quilo e pouco, tem gente que chega a dizer que perde 1 quilo por dia, e eu fui fazer e para minha surpresa ainda por cima eu engordei em vez de eu ter, né, emagrecido, para vocês verem como não dá para ir atrás de tudo que se fala e tudo que se vê. Mas eu fiz mesmo porque eu queria ver como que o meu organismo iria reagir e se quem sabe lá essa dieta pelo menos seria um pouco mais adequada para o meu organismo. Só que deu ruim, para mim não deu e eu não vou mais fazer. Bom, e aí, pessoal, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu inconformada, buscando por respostas o que está acontecendo, porque chegou a um ponto que, tipo assim, ó, eu tomava um copo d'água, no outro dia eu estava inchada, era 100 gramas. Comia meia batatinha doce com um pouquinho de salada, ficava muitas vezes o dia inteiro ali com vontade de comer mais coisa, aí eu já me senti inchada, no outro dia meio quilo. Aí se eu almoçasse, comesse alguma outra coisa a mais, né, assim, do que pouca coisa, além de estar engordando com pouco, aí se eu comesse um pouco mais normal, no outro dia, 1 quilo. Aí eu fui atrás de respostas, eu digo, não, peraí, tem coisa errada, porque não é possível. Eu conheço pessoas que fazem dietas, comem de tudo, chegam a dizer que não passam fome, tá? E estão super de boa, ainda estão perdendo peso e tudo mais. E eu fui me informar, eu fui procurar ver o que está acontecendo com o meu organismo, fui estudar, tá? Fui pesquisar, fui ler e descobri, tá? Até eu anotei o nome do problema, que é obesidade
hipotérmica. Eu não sei se alguém aí já ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar, pessoal, sério. Estou compartilhando pela primeira vez também essa minha descoberta com vocês. E confesso que eu fiquei surpresa. E eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que é isso que está acontecendo comigo. Porque não é possível uma pessoa, às vezes, comer que nem um passarinho, no outro dia tem 1 quilo, tá? Aí come só natural, só come coisas natural, mesmo assim continua engordando. Não, pessoal, não é músculo porque eu não estou fazendo exercício físico, então não tem como ser. E retenção de líquido, eu já diminui bastante o sal, tá? Eu estou quase nem botando mais sal em nada. Então não tem como. E eu notei que mesmo assim eu continuava retendo líquido, mesmo não comendo 0 de sal. E aí eu descobri que o nome disso daí, pessoal, eu até anotei, acetil-CoA. Vocês já ouviram falar acetil-CoA? Faz um ano que foi descoberto. Vai fazer, acho que aproximadamente 1 ano que foi descoberto, tá? Através dos cientistas da medicina. E o que acontece? As pessoas que têm isso, isso é uma coenzima, tá, pessoal? Uma coenzima ou uma enzima, tá legal? E é uma obesidade hipotérmica. O que é? Dá menos variedade de temperatura, ou seja, no corpo da gente. As pessoas no calor sentem muito calor e no frio sentem muito frio, como é o meu caso, pessoal. Então, todos os sintomas levam a isso aí. Direitinho, bate direitinho o que está acontecendo comigo, certo? Parece assim até que eu estou assim, sabe? Colocando todos os sintomas e a pessoa do outro lado está ali dizendo, olha, então é isso, é aquilo, aquele outro, e bate direitinho com o que eu estou tendo. Pelo menos eu estou enfrentando esse problema. Eu acredito que mais pessoas por aí estejam enfrentando esse tipo de problema e também nem imagino o que seja, tá? E aí eu descobri que é assim, ó, quando está muito frio, você sente mais frio ainda. E é o que acontece comigo. Quando está calor, sinto mais calor do que deveria, tá? Só que eu sou mais pro lado do friolento. Aí o que acontece? É quando o organismo, aí eu anotei aqui, menos variedade de temperatura, quando o organismo ele não consegue converter, certo? A temperatura dentro do seu organismo. Aí eu descobri assim, ó, é como se o organismo entendesse que você estivesse dentro de uma caverna. O que é isso, certo? Tudo que eu comer, não importa, pessoal, pode ser até um brócolis cru, tá? Não vai importar. Tudo que eu for comer, pode ser um pedacinho de brócolis, eu não estou brincando com vocês, isso é sério, isso é muito triste, tá? Um pedacinho, eu já tenho 100 gramas no outro dia daquele pedacinho de alimento ali mesmo sendo natural. Porque o organismo entende que eu estou numa caverna, vamos supor, ou as pessoas que têm esse problema estão numa caverna, e ele entende que tudo ele tem que transformar em gordura, ou seja, então o que acontece? O meu organismo, ele não transforma aquilo em energia, para mim gastar energia, ele reserva como gordura. Come lá uma salada, que é super natural, ele reverte em gordura. Comi um pedacinho de nada de batata doce, reverte em gordura. Comi lá não sei o que, tudo ele reverte em gordura. E se bobear, se eu ficar bebendo água também, é capaz também dele reverter em gordura, sabe? E isso é muito sério, pessoal. Isso é uma coisa que não é brincadeira. Eu acredito que, de repente, há pessoas que estejam passando por isso e nem sonham. Eu nem sonhava que isso existia. E eu estou apavorada. Porque eu até brinquei com meu esposo esses dias. Olha, qualquer hora, sabe o que eu vou viver? Eu vou viver de luz. Ou eu vou viver que nem as árvores de fotossíntese, só bebendo água, né? Que é o único jeito que eu consigo ali de perder peso e gastar a energia guardada, tá? Ou então eu vou ter que viver bebendo sucos para não engordar. Então, quer dizer... Que também vai engordar. E que também, até um certo ponto, mesmo você bebendo suco, tendo esse problema, o peso ou ele estaciona
ali, que fica platô, mesmo com o suco, efeito platô, ou ele também daqui um pouco mais, ele vai conseguir reverter o próprio suco em gordura também. Aí do que eu vou viver? De fotossíntese? Agora tu explica o porquê que é. E por quê? Agora eu vou A explicar o falta porquê. do que é. Aí disseram que isso daqui é por causa da falta de vitamina D, certo? E de cálcio, tá, pessoal? Aí eu anotei assim, ó. Aí eu vi que era cálcio. O que falta para o corpo? Cálcio, magnésio e zinco. Teria que ter um composto, Verduras e frutas que contêm isso. E aí o que acontece? A vitamina D, ela pode acontecer se você estiver muito gordinho, com muita gordura, ela se esconde no meio da gordura e ela não consegue distribuir para o corpo a vitamina D, certo? Ela fica armazenada. Ela fica armazenada, escondida no meio da gordura. Tá, pessoal? Aí o que acontece? Aí a pessoa, por mais que ela tenha vitamina D dentro do organismo dela, o corpo não acha. O corpo não acha e ele não consegue responder porque está tudo armazenado e tudo misturado lá, escondido no meio da gordura, tá? E aí o cálcio, o magnésio e o zinco, tá? É muito bom porque são fontes para poder fazer com que ajude você a emagrecer, tá? Tanto que fizeram um teste, tá? Em um laboratório e pegaram os ratos gordinhos, certo? Bem gordinhos assim, e deram um complexo de vitamina D, tá? Com também zinco, com cálcio, magnésio, vitamina D, perdão, pessoal, deram um complexo de vitamina D com cálcio para esses ratos que estavam gordinhos. E em pouco tempo eles emagreceram, tá? Que foi feito um teste no laboratório. Isso é uma descoberta nova, isso não é uma coisa assim, isso é uma coisa recente, tá? E eles estão desenvolvendo tentando descobrir mais para ver o que é que acontece. E agora, eu não falei para vocês, eu não disse para vocês que eu ia descobrir o que estava havendo com o meu corpo, que não era normal, tá? E mesmo que eu me alimentasse de saladas cruas, no outro dia eu estava com meio quilo, pessoal. E tem que se pegar uma hora de sol. E tem que se pegar no mínimo, assim, pessoal, 1 hora de sol, tá? E não é o sol esse fraquinho da manhã e de 10 horas da manhã, não. É o sol do meio-dia, tá? Aí você pode proteger seu rosto, tudo mais, se você tiver como ficar no lugar, pelo menos para pegar sol em todo o corpo, porque não adianta você estar com roupa também, porque o raio solar, ele tem que bater na pele. Bater na pele, entendeu, pessoal? Não adianta estar com roupa. Tem mais essa ainda. E tem que ser todos os dias, tá? Porque a vitamina D, eu sei, a gente sabe, é caro. Esses tempos eu fui ver na farmácia, tá? E um vidrinho era uns 80 reais, um absurdo, tá? Então não é mais fácil buscar na natureza essa vitamina que tem de graça, pegar o sol então todo dia, né? O que custa, né? Tirar 1 horinha ali, tentar pegar um pouco de sol e ter pelo menos essa vitamina no organismo. Mas também você tem que ter o cálcio, porque não adianta também você ter esse excesso de vitamina D, que de repente está todo lá escondido na sua gordura, e simplesmente o corpo não responde porque ele não tem no sangue. O organismo não consegue buscar no sangue porque está atolado no meio da gordura ali, entendeu? Então primeiro você tem que tentar emagrecer, tá? Para vitamina D ir reagindo dentro do seu organismo e voltando ao normal, tá? Só que com isso, só com aquelas coisas ali todas que eu falei desde o início do vídeo para vocês, que é um complexo. Eu vou começar, eu agora, eu tô um pouco, eu tô apertada financeiramente, pessoal, porque minhas vendas pararam, tá? Minha vida simplesmente parou, já tá 1 ano desse jeito. Eu até tentei esses tempos sair para vender alguma coisa na rua, mas as pessoas andam assustadas devido a toda essa pandemia aí, né? Porque esse vírus ainda está solto, isso daí ainda não é brincadeira, isso não é brincadeira, isso está matando, tá? Os meus filhos estudam em casa, via online, porque é mais seguro, tá? Então, quer dizer, não é brincadeira, a gente tem que se cuidar, tá? Porque a gente tem uma série de problemas. E aí você tenta sair para vender, ainda mais se você vender doces na rua, tá? Ou coisa do tipo, coisas alimentícias.
Porque daí parece que as pessoas têm medo até de chegar perto de você, até de comprar por causa desse vírus. Então a minha vida, infelizmente, deu uma estagnada, parou. 5 paradas. E em casa é 5 pessoas, né, todos desempregados, então ficou muito difícil. Eu precisaria ter, assim, uma situação financeira para colocar tudo nos seus devidos lugares e fazer a coisa direitinho, ainda mais depois que eu descobri isso, tá? Para poder também fazer o uso desse composto aí que é com magnésio, zinco, e que isso aí ajudaria bastante. Que a própria natureza dá, né? E outra Não tem que coisa comprar. também que você pode ajudar também o seu organismo, que é o que eu sempre falo, e eu sempre vou falar, é o nosso querido limão, tá? O que eu sempre fiz uso, sempre vou fazer, porque ele é cítrico e essas coisas alcalinas também ajudam a minimizar, pelo menos, essa consequência se você tiver o mesmo problema que eu estou passando, que é a obesidade hipotérmica, tá, pessoal? Eu até anotei para não me esquecer, porque eu achei esse assunto, essa matéria de utilidade pública, tá? É muito importante, é uma coisa para a saúde. De repente, muita gente está sofrendo aí, fazem dietas horrorosas, passam por várias coisas, se matam em exercícios, tá? E não aparece em exame. E tem mais uma coisa, vai fazer exame lá de como é que é? Hipotireoidismo, acho que é algo assim. Tireoide, né? A tireoide. E não aparece nada, tá? E não vai aparecer, a tireoide tá tudo bem, tá? Mas isso aí não tem exame para isso. Como é que vai ficar isso aí? A não ser que daqui mais um tempo, eles estudando melhor sobre o assunto, eles, né, façam algum exame, alguma coisa que a pessoa possa descobrir, então, através de exames, se tem ou não. Mas com todos os sintomas que eu estou tendo, com certeza é isso, porque não há explicação. Pessoal, se eu comer uma maçã, amanhã eu tô com meio quilo. Isso não existe, tá? Isso não existe, tá? O cérebro entende que tu tá preso numa caverna. E aí o cérebro entende que eu estou preso numa caverna, certo? E olha, isso me deixou chocada. Falta tá? de exercícios. Não, mas não é tanto. Porque muitas vezes tem pessoas que se exercitam também. A minha filha, ela tem esse mesmo problema que o meu. A minha filha mais nova. E ela faz exercícios. E esses dias ela estava se matando a fazer exercícios, comendo direitinho, só saladinhas, não sei o que mais lá. E outro dia já estava com 1 quilo também. Isso é muito triste. É um distúrbio, né? E falta desse mineral. E então é um distúrbio, é falta desse mineral, da vitamina D também, certo? E eu quis compartilhar com vocês, tá? Porque eu achei muito importante falar sobre isso com vocês. Bom, agora o que aconteceu? Esses dias eu tinha feito meu jejum de 6 dias mais ou menos, bebendo somente água, tá? Agora já ganhei de volta 4 quilos, depois que eu normalizei a comer. Aí tentei fazer a dieta do ovo, só piorei. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer, por enquanto, alguns dias eu irei jejuar, outros dias eu irei voltar a comer e eu vou ter que fazer isso, que eu não posso fazer nada, tá? Porque se eu deixar avançar muito, com que peso que eu vou parar? Né? Porque assim, ó, quando eu cheguei nos meus 45 dias do meu jejum aquele, e eu voltei a me alimentar, até dava para entender. Não, a recém saiu de um jejum, o corpo entende que você é como se você estivesse preso em alguma ilha lá, não sei o quê, aí você voltou a se alimentar tudo direitinho, e aí o corpo está tentando buscar, porque ficou aquele peso lá registrado. Isso nos primeiros dias, pessoal. Nos primeiros dias depois que sai de um jejum longo. Não depois que você saiu, já tem quase não sei quantos dias aí, e eu comendo natural e bem pouco, acontecer isso. Aí já tem outra coisa errada. Então foi aonde eu busquei por respostas, busquei por o que poderia ser que estivesse acontecendo com o meu organismo, e eu fuçando daqui, pesquisando dali, lendo dali, procurando lá, encontrei, certo? Então eu quis... Isso são dados científicos.
É dados científicos, tá, pessoal? Isso aí não sou eu, não é eu que estou inventando nem coisa nenhuma, são dados científicos que eu pesquisei, procurei, e para poder compartilhar com vocês Essa novidade. não é que pode ser que não seja novidade, sabe-se lá quantas e quantas pessoas ao longo dos anos passaram por isso, e a medicina agora que parece que está descobrindo algumas coisas aí, tá? Que ao desenrolar dos tempos aí, aos poucos parece que tá se descobrindo algumas coisas que a gente nem sonhava que existia, não é mesmo? Então, eu tenho certeza que isso é um assunto muito sério, isso é uma coisa bacana que a gente pode estar discutindo sobre isso, tá? E de repente até ajudando muita gente que não sabe às vezes o que está acontecendo, que muitas vezes o problema não é na geladeira, muitas vezes o problema é na própria pessoa. O próprio organismo dela é o culpado, porque tem pessoas às vezes que comem bastante, tem pessoas que comem bem pouco e não conseguem emagrecer. Tem algum problema, pode ter certeza. E eu sou, assim, ó, pessoal, uma prova viva disso, tá? Porque olha quantos jejuns, quantas coisas eu faço. Já era para mim estar um palito, tá? Então, quer dizer, o que acontece? Daí eu saio do jejum, como 2, 3 dias, já tenho 4, 5 quilos ali. Mas o que é isso, gente? Isso não é normal, tá? Então, por isso que eu quis dividir essa experiência com vocês, tá? Eu vou ver agora como é que eu vou me organizar sobre isso aí. Eu já gostava muito de água com limão também, é muito bom para quem não consegue tomar os limões puro, eu prefiro puro. É 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia você pode fazer o uso antes das refeições, um limão, ou pelo menos meio limão espremido em um copo. Num pouquinho d'água. Num pouco d'água, tá? Em jejum. Um tanto assim de água para um meio limão espremido, então, 30 minutinhos antes das refeições, tá, pessoal? Para ajudar quem tem esse tipo de problema. Eu também vou... Ou laranja, suco de laranja com limão também. Dizem que o suco de laranja e o limão também, mas... É ácido? Que ele vira o ácido cítrico esse, tá, pessoal? Então, bom, por hoje seria isso. Já me estendi demais, porque eu quis deixar bem clara essa novidade, pelo menos o que eu descobri, certo? Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, pode deixar nos comentários para nós ali poder se conversar ali e se trocar ideias também, certo? E agora que eu descobri o que está acontecendo, eu vou ver o que eu vou começar a fazer. E é como eu disse para vocês, ou funciona alguma coisa comigo, ou eu vou viver de água, eu vou viver fazendo fotossíntese, porque não é possível uma coisa dessa, gente. Mas então tá, brincadeiras à parte, a coisa é séria, isso é muito chato, isso é triste, tá? Isso é triste ter que descobrir uma coisa dessa. E outra coisa também que você tem que ficar atento, que muitas vezes também isso pode ocorrer em algum choque também, algum trauma que você tenha na sua vida, entendeu? Ou algum choque de alguma situação, ou algum ente querido que você perdeu, você ficou com algum trauma, alguma tristeza, alguma coisa muito violenta que aconteceu também. O cérebro também, ele trabalha de formas misteriosas, e isso mexe totalmente com todo o psicológico da gente também, e geralmente afeta... entra dentro disso também que eu estou conversando com vocês. E daí o cérebro também pode entender que você está na caverna, que tá numa caverna, está em perigo, e aí ele entende o seguinte, né? Bom, aí tudo que você tenta comer lá, até mesmo quando você está em depressão e você começa a engordar um monte, ele entende assim, bom, olha, eu vou guardar tudo isso aqui porque o negócio é o seguinte, ele pensa que você vai morrer. Então ele transforma tudo que você comer, até uma salada de alface, em gordura, tá? Porque ele entende que ele tem que armazenar a gordura para você não morrer. Entendeu, pessoal? Se caso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, podem colocar nos comentários, que eu estarei conversando com você assim. Eu peço que, se gostar, por favor, deixe o seu like aí para dar uma força para o canal. Ativem o sininho com todas as notificações, que eu estarei trazendo mais novidade para vocês, tá? Para nós estarmos interagindo aí juntos, tá certo? E compartilhem esses vídeos pelo menos com 4 pessoas.
E principalmente esse vídeo aqui, que eu acho que ele é muito importante. Eu garanto que alguma pessoa por aí deve ter ou deve estar passando pelo mesmo problema, não sei. E são coisas muito importantes para nós ficarmos atentos e sabermos como nos defender e como cuidar da nossa saúde melhor, tá? Então não adianta às vezes a gente sair dizendo, ah, mas o fulano lá, porque ele não quer se ajudar, porque ele come muito, porque ele isso, porque ele aquilo. Muitas vezes a pessoa tem um problema, gente. E isso não é brincadeira, tá? Então, o meu recado por hoje seria esse. Um beijo no coração de todos, tá? E um abração.